Olá, queridos, boa noite a todos, boa noite a todas, que Deus possa abençoar vocês de uma maneira muito maravilhosa nesse dia, que Ele possa estar falando aos seus corações. E nós vamos hoje ministrar uma palavra de Deus ao teu coração, à tua vida, independentemente do que você esteja passando ou do que você esteja sofrendo. Deus tem uma palavra para o teu coração, Deus tem uma palavra para a tua vida. Basta você crer e confiar que Ele tem o melhor para você. No livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 24 até o versículo 53, nós vamos estar lendo os versículos pausadamente, de acordo com a palavra que vai estar sendo ministrada. 1 Samuel capítulo 17, se você tem uma Bíblia em casa aí, na reunião de grupos familiares, na reunião de células que você está fazendo, e provavelmente talvez você esteja reunido com algumas pessoas aí, então há uma oportunidade de vocês abrirem as suas Bíblias para acompanhar esse estudo, para poderem ter discernimento daquilo que Deus tem para falar aos vossos corações através da sua palavra. Amém? 1 Samuel capítulo 17, versículo 24 diz: Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim fará ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquelas palavras, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Nós vamos falar hoje sobre enfrentando gigantes. Naquela época Davi enfrentou um gigante, né? Mas depois ele enfrentou vários outros gigantes, porque inclusive no texto mais acima da palavra de Deus, Davi enfrentou outros gigantes que eram parentes de Golias, né? E eram mais poderosos, estavam mais armados e tinham mais estratégias, né? E Davi continuou enfrentando gigantes durante toda a sua vida. E conosco não é diferente. Na nossa vida, nós enfrentamos gigantes, né? E matamos um gigante, cortamos sua cabeça e damos uma respirada, mas vem novamente gigantes, aparecem outros gigantes, né? E nós novamente os matamos e os cortamos a cabeça, damos mais uma respirada e volta novamente a enfrentarmos gigantes. A nossa vida é assim, não é diferente da vida de Davi. Sempre vamos enfrentar gigantes nessa vida, né? Esses gigantes vão deixar de existir quando nós formos revestidos do corpo de glória, revestidos num novo corpo e formos levados para a glória com Jesus Cristo, né? Então esses gigantes deixarão de existir. Mas enquanto estivermos aqui, teremos gigantes. O próprio Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Queridos, quanto mais lutas enfrentamos, nós sabemos que mais oportunidades temos de aprender lições que vão nos levar a ser um vencedor, não é verdade?
Porque ninguém vence sem enfrentar lutas, desafios e grandes batalhas na vida. Você provavelmente está enfrentando no momento alguma grande luta, algum grande problema, né? Algum grande desafio, presumo eu, na sua vida. Então saiba que grande será a sua vitória. Amém? Se você está enfrentando uma grande luta, tão grande vai ser a sua vitória em nome do Senhor Jesus, que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E sabemos que da guerra de Israel com os filisteus, nós podemos, quando Davi enfrentou aquele gigante Golias, nós podemos extrair algumas lições que nos levarão a ser um vencedor. Primeira lição: Deus livra todos aqueles que nele confiam. Onde é que está a sua confiança? Sua confiança está no homem, então você vai ser decepcionado. Onde que está a sua confiança? A sua confiança está no seu marido, está na sua esposa, está no seu pastor, você vai ser decepcionado. Deus livra todos aqueles que nele confiam, ou seja, Deus livra todos aqueles que confiam nele, que confiam na pessoa dele. No livro aqui que nós estamos lendo, 1 Samuel capítulo 17, o versículo 34, versículo 37, diz assim o texto, preste atenção. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. O que nós podemos encontrar aqui nesse texto que nós acabamos de ler, amados? Eis aqui uma grande lição que só aprendemos na guerra, quando enfrentamos o inimigo e aí experimentamos a intervenção de Deus em nosso favor. Quando Saul soube que Davi queria enfrentar o gigante e que ele estava indignado pelo que o gigante estava fazendo, porque estava afrontando aos exércitos do povo de Israel, Davi então foi chamado por Saul, né, para saber o que se passava, o que estava acontecendo. Então ele foi. E nós precisamos entender, queridos, que somos forjados e adestrados para as grandes vitórias e sucessos na vida a partir das nossas lutas diárias. Davi foi chamado por Saul para saber o que estava ocorrendo, e ele deixou ao rei informado que ele queria enfrentar aquele grande gigante, né? Ele deixou o rei informado que ele não estava aceitando as afrontas que o gigante estava fazendo ao povo de Israel e que ele então queria enfrentá-lo, né? Então ele foi muito corajoso, muito ousado em falar isso. Haja visto que os seus irmãos, homens mais experientes na guerra, homens mais valentes, porque eram homens que já estavam na guerra há muito tempo, eram homens que tinham corpo para isso, eram preparados para isso, mas esses homens eram frouxos, porque não tiveram coragem de enfrentar o gigante Golias, não quis enfrentar o gigante Golias. Então Davi passou por algumas lutas antes de chegar até Golias. Num dia ele diz aqui na palavra de Deus que ele enfrentou um leão, no outro dia ele enfrentou um urso, e depois vem um gigante. E assim vamos aprendendo a lidar com os desafios da vida sem desanimar ou desistir. Enquanto Saul e os irmãos de Davi, os soldados vencedores, estavam assustados, Davi enfrentou Golias. Porque se quisermos ser vencedores, precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar no Senhor. Não confiar na nossa própria força, mas confiar no Senhor. Confiar em Deus. Confiar nele. Definitivamente. Se quisermos vencer as nossas lutas diárias e vencer os nossos problemas, nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar em Deus. Se nós não confiarmos em Deus, nós não conseguiremos alcançar aquilo que nós tanto almejamos, amados. Você precisa declarar a sua confiança, a sua fé e confiança em Jesus, e Ele te conduzirá de vitória em vitória e te dará a vida eterna. Então, essa é uma da primeira lição que nós extraímos, né, dessas lutas diárias que nós temos e da luta que Davi teve com o gigante Golias, é que Deus livra todos aqueles que nele confiam. Segunda lição que nós extraímos aqui é que Deus, confiar em Deus sem dar ouvido aos que tentam nos
desanimar. São muitos que tentam nos desanimar, não é verdade? Muitas pessoas da família, amigos, tentam nos desanimar. De qualquer forma, eles querem nos desanimar, não é verdade? Querem tirar o nosso ânimo, querem fazer com que nós paremos no caminho e não demos continuidade, né, aos nossos projetos e aos nossos planos, né, para vencer e para termos a nossa vitória. Então, confiar em Deus sem dar ouvido aos que tentam nos desanimar. 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, versículo 29, diz assim o texto da palavra, 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão, olha só, Eliabe era o irmão de Davi, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, inveja, né? Inveja. E disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Bom, Eliabe via Davi com os olhos de pastor de ovelhas, só isso. Ele disse, você deixou as suas poucas ovelhas lá para vir para cá, para nos afrontar, para nos humilhar, para achar que é o tal, que é o rei da cocada preta, né? Então ele olhava e via Davi com o olhar de pastor de ovelhas. Ele não via Davi como guerreiro, porque guerreiro era ele. Então ele achava que Davi não tinha competência, não tinha habilidades para enfrentar a um gigante. E nós vivemos em um mundo que está totalmente fora dos princípios de Deus. O mundo está completamente fora dos princípios de Deus. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Sendo assim, devemos tomar cuidado com quem vamos dar ouvidos na hora da batalha. Não podemos desviar nossa atenção, né? Se Deus estivesse ouvindo, se Davi estivesse ouvindo seus irmãos, ele não teria alcançado a vitória. Se ele tivesse dado ouvido aos seus irmãos, ele não teria alcançado a sua tão almejada vitória. Mas ele ouviu a voz do Espírito de Deus e não a voz dos seus irmãos. A voz dos seus irmãos era uma voz de desânimo, era uma voz de para por aí, fica por aí. Onde é que você está pensando que você vai? Volta lá para as suas ovelhas, vai cuidar das suas ovelhas. Você não tem que estar fazendo, você é um menino. Você está fazendo o que aqui no meio de homens aqui, preparados, homens guerreiros aqui? Você tem que voltar para as suas ovelhas, você não tem que ficar aqui. Então, Davi não deu ouvido aos seus irmãos, mas ele deu ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por isso, amados, vamos estar com os olhos em Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que nós estamos caminhando firmes, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, não dê ouvidos aos que tentam te desanimar. Você está numa batalha, está numa luta, está com um projeto, tem algo para você fazer, Deus colocou no teu coração algo para você fazer, então não dê ouvidos aos que tentam te desanimar, aos que tentam te parar, para você não fazer aquilo que Deus colocou no teu coração, seja obra no ministério, seja obra no reino de Deus, seja até um negócio que Deus colocou nas tuas mãos. Muitas vezes o inimigo vai conduzir pessoas para parar você, para desanimar você, para que você não dê continuidade ao que Deus colocou na tua mão, aos projetos de Deus, aos sonhos de Deus para a tua vida. Então, não dê ouvido, confie no Senhor e não dê ouvido aos que tentam te desanimar. Terceira lição que nós tiramos aqui desse texto da palavra de Deus é que Deus governa sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é soberano e Ele está governando sobre toda a terra. Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Nada, absolutamente nada escapa ao controle de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está com o controle de tudo, né? Então Deus governa sobre toda a terra. 1 Samuel 17, 46, 51 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão,
e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus governa sobre toda a terra. Deus está no controle de toda a situação. Deus não está alheio aos teus problemas. Deus não está alheio ao que está acontecendo no planeta. Deus não está alheio a absolutamente nada. Os olhos dele estão postos sobre toda a terra e ele governa sobre toda a terra. Se Satanás age e faz alguma coisa, é pela permissão de Deus. Se o inimigo faz alguma coisa, é pela permissão de Deus, porque Satanás não poderia fazer absolutamente nada se assim Deus não permitisse, mas pela sua justiça ele permite. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, até que Deus lance o diabo e todos os seus demônios no lago de fogo e enxofre que arderá para todo o sempre. Então Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele governa, ele é soberano e ele está no controle de todas as coisas. Não cai uma folha de uma árvore se Deus assim não permite, se Deus assim não quer. Amém? Diga glória a Deus aí onde você está. Aleluia. Amados, devido à opressão, guerra e sofrimentos, o povo começou a temer, se esquecendo do Deus de Israel. Mas Davi sabia que o soberano de Israel lhe daria a vitória, pois quando Golias entrou em cena, Davi mudou de pastorzinho, como disse o seu irmão. Você é um pastorzinho de ovelha, as suas poucas ovelhas estão lá, volte a pastorear as suas poucas ovelhas. Então ele deixou de ser um pastorzinho de ovelhas para ser um valoroso guerreiro nas mãos do grande general, que é o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não somente derrubou o gigante, mas cortou a sua cabeça, exterminando assim aquele inimigo. E a vitória foi um recado que o passado de crise e de afronta estava chegando ao final e o amanhã já estava nascendo. Então, meu querido, quando vierem te dizer, quando o inimigo vier dizer para você, minha querida, que é o fim, não se preocupe, porque Deus está dizendo, não é o fim dela, não é o fim dele, é o começo de tudo, é o começo de uma grande vitória, é o começo das coisas. Tudo vai mudar na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu trabalho, porque quando Satanás diz que é o fim, Deus diz é o começo. Eu vou começar uma nova história na sua vida, vou mudar a sua vida, vou dar uma guinada de 360 graus na tua vida, você vai mudar, a sua história vai mudar e você vai poder cantar o hino da vitória, aleluia, porque Deus é contigo. Amém? Deus é contigo e Ele vai te dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando estiverem dizendo para você que você não é nada, Deus vai mostrar para essas pessoas que você é guerreira, que você é guerreiro, que você é valoroso soldado dos exércitos do Deus vivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai te conceder a vitória no tempo certo, na hora certa. Você verá o livramento de Deus e você vai cantar o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então assim Israel prevaleceu naquela batalha, puderam reanimar a sua fé e ensinar a todos os povos que existe um Deus que governa sobre toda a terra, que é soberano, e nós precisamos aprender não somente a derrubar o gigante que se levanta contra nós, mas exterminá-lo completamente
em nome do Senhor Jesus. Não é você só derrubar os gigantes, não. Você tem que cortar a sua cabeça. Corta a sua cabeça, pega a sua cabeça, pendura num pau e mostra para os filisteus que Deus é contigo e que a vitória é tua. E você verá o que Deus vai fazer. Sobrenatural vai acontecer. Amém? O sobrenatural vai acontecer na tua vida, porque Deus é contigo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que Deus se importa conosco, amados, né? Ele se importa com as nossas lutas, Ele se importa com os nossos problemas, e Ele se importa com as nossas dificuldades. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, eu vou ler esse texto. Eu tenho um tempo para ler. Agora o YouTube para mim está bênção, eu tenho aí mais de 2, 3 horas de gravação. Então, não tem problema nenhum, eu posso parar e procurar. Já foi o tempo que eu não tinha tempo, era 10 minutinhos só, mas hoje eu tenho tempo para poder olhar aqui. Vamos ler esse texto de 1 Pedro, vamos ler 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim o texto da palavra de Deus: 5, semelhantemente vós, 1 Pedro 5, 6 e 7, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Aleluia. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Entregue a Jesus a sua vida, para que Ele cuide, governe e lhe dê a vitória nas suas lutas. Sabemos que são lutas que você enfrenta, mas entregue nas mãos do Senhor. Então, queridos, nesse texto da palavra de Deus, ao ver o rei Saul e todo o exército de Israel tremendo de medo do gigante Golias, Davi declarou perante todo aquele a multidão que Deus é aquele que nos salva, não com espada e nem com lança. 1 Samuel 17, 47, vamos ver, 17, 47, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa salvação não é apenas o livramento dos inimigos, mas a salvação que nos leva à vida eterna com Jesus, pois só Jesus salva. Aleluia! Só Ele pode transformar a sua vida, só Ele pode mudar a sua vida, só Ele pode te levar para a glória, te levar para os céus, querido. Então, meu amado, em qual área de sua vida você está tendo algum gigante? Não importa em que área de sua vida você esteja enfrentando um grande gigante, saiba que esse grande problema, esse grande gigante não é absolutamente nada diante do grande Deus que você tem. Deus é maior do que o teu problema. Deus é maior do que as tuas dificuldades. Deus é maior do que as tuas lutas. Deus é maior do que tudo que você está enfrentando e passando. Acredite e creia, Deus é contigo. Deus é contigo. Amém? Que Deus te abençoe, amém, nesse dia. Que Deus te dê graça, te dê força e te dê vitória. E saiba, confie somente no Senhor. Não dê ouvidos aos que tentam te desanimar. E saiba que Deus está no controle. Ele tem o governo nas suas mãos. Todas as coisas estão debaixo das suas potentes mãos. E Ele faz como Ele quer. Deus tem o controle de todas as coisas. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar as vossas vidas. Quero pedir as vossas orações, né? Para que Deus possa estar abençoando o amigo pastor Virgílio, né? Gerry Virgílio, que perdeu a sua digníssima esposa, e é lamentável o que aconteceu,
mas o Espírito Santo de Deus está confortando o seu coração e a dos seus filhos. Então ore pela vida do pastor Gerry Virgílio, para que Deus possa estar abençoando. O pastor Gerry Virgílio é o pastor proprietário da rádio Luz da Palavra, né, que traz uma mensagem de Deus para os corações todos os dias, pela manhã. A rádio está parada porque houve esse problema e também porque necessita de ajuda, né, financeira para poder manter a rádio no ar. Então, se você pode fazer isso, procure o pastor Gerry Virgílio e ele vai estar dando as suas informações para que você possa ajudá-lo nesse ministério da transmissão da palavra de Deus em todo o planeta, em todo o mundo. Que Deus te abençoe. Vou estar orando por você agora. Coloque a sua mão no seu coração, né, e peça ao Senhor que traga a bênção e a vitória para a tua casa, para o teu lar. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida de todas essas pessoas que estão me ouvindo nesse instante. Quero abençoar a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos escutando. Que o Senhor abençoe as suas vidas, lhe dê força, lhe dê graça. Sabemos que muitas dessas pessoas estão enfrentando gigantes, mas esses gigantes vão cair na autoridade do nome do Senhor Jesus. Dê vitória ao teu povo, dê vitória à tua igreja. Abençoa, Senhor, e traz livramentos e entra com providência naquilo que eles precisam, naquilo que eles necessitam. Seja abençoando os grupos familiares, as células, os discipulados, as pessoas que estão agora nos assistindo nessa célula, nesse discipulado, nesse culto no lar. Que o Senhor esteja abençoando essas vidas de uma maneira maravilhosa. E que vidas que aí estão, que ainda não entregaram os seus corações para Ti, que nessa noite possam entregar as suas vidas para Ti e receber a Ti como seu único e suficiente Salvador. Esta é minha oração a Ti. Peço também que o Senhor esteja confortando o coração do pastor Gerry Virgílio e dos seus filhos pela perca da sua amada esposa. Conforte o coração deles, ó Pai amado, pelo Teu Espírito Santo. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Foi bom estar com você mais uma vez. Estava sentindo falta disso, saudades de vocês, de estar com vocês aqui, ministrando a poderosa e santa palavra do Senhor. Que Deus dê a vocês uma semana de vitória em Cristo Jesus. É o desejo do meu coração, do pastor Heber e daqui da nossa igreja virtual. Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Bye.